Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Entra em vigor na próxima segunda-feira a obrigatoriedade do uso da nota fiscal eletrônica para uma parcela de produtores rurais no Rio Grande do Sul. De acordo com o governo do estado, a mudança atinge aproximadamente 50 mil produtores, que obtiveram receita bruta superior a R$ 360 mil com a atividade rural nos anos de 2023 e 2024. No link que está na sua tela, você confere a lista com os números de inscrição estadual dos contribuintes que precisarão se adaptar, segundo a Secretaria da Fazenda. Ainda que a alta nos preços dos alimentos venha sendo percebida pelo consumidor há muitos meses, o tema ganhou as manchetes porque tem contribuído com a queda de popularidade do presidente Lula e foi tema da primeira reunião ministerial de 2025. E o governo federal vem experimentando anúncios de medidas e conversas para conter a inflação dos alimentos. O agronegócio pode contribuir com a contenção dos preços. Eu converso agora com Francisco Maturro, diretor da Associação Brasileira do Agronegócio e ex-secretário da Agricultura de São Paulo, além de presidente executivo da rede ILPF. Tudo bem, Maturro? Tudo bem, bom dia, Thaís, estou à sua disposição. Esse tema da alta dos alimentos vem incomodando todo mundo, especialmente o consumidor. Como que o agro pode contribuir para melhorar essa situação? Bem, parece um paradoxo tudo o que nós vamos dizer. Acontece que nós vamos colher agora, ou está previsto colher, uma super safra, talvez a maior da história do Brasil. Isso não se verifica na ponta, lá no mercado, onde a dona de casa chega para fazer as compras. Ocorre que uma coisa é o preço que sai do produtor. Aquele preço, por exemplo, uma saca de arroz, que o Rio Grande do Sul é o maior produtor do Brasil. Ele sai talvez por R$ 2 o quilo e não chega com esse preço na ponta, porque tem uma formação de preço da sua logística, indústria, processamento, transporte, margem de quem faz todas essas etapas até chegar na ponta ou na gôndola do supermercado. Então, a maior formação de preços não está na área de produção, e sim está na ponta, na última ponta, que passa por vários problemas que o Brasil tem. E um deles é o grande problema que nós temos de logística e de armazenagem, né? Esse é um dos grandes problemas que o Brasil tem. Isso encarece o produto na ponta. E dentro do valor que agrega ao longo da cadeia, a questão tributária também vem incidindo, né? Sem dúvida nenhuma, nós temos custo, tem custo de combustível, tem custo de embalagens, tem o custo do supermercado. É uma logística longa, não é uma cadeia curta, é uma cadeia muito longa até chegar na ponta consumidora. E pelo tamanho do Brasil, você vê, o maior produtor de arroz do Brasil é o Rio Grande do Sul, mas ele é consumido no país inteiro. Quanto mais distante do Rio Grande do Sul, a tendência é de ser um preço ainda mais alto. É complexo o sistema. Eu devo concluir essa primeira fala dizendo o seguinte: qualquer intervenção que possa ser feita pode resultar em nada. O governo fala, e já falou isso várias vezes, está aí na mídia, de zerar tarifa de importação de alguns produtos para garantir o preço no mercado interno. É um pecado a gente ouvir coisas como essa ou fazer coisas como essa, porque a logística de importação é complexa, não consegue importar de hoje para amanhã, é uma logística muito grande e também não temos mercado fornecendo mercadorias que são do uso do dia a dia. Arroz, feijão, frutas, verduras, legumes, isso é mais ou menos assim. Colheu hoje, consome à tarde, né? Então é difícil uma logística como essa. E nenhuma intervenção no processo de produção ou de comercialização é bem-vinda. Qualquer intervenção pode desequilibrar o mercado. Você mencionou no início a palavra paradoxo. De qualquer forma, ainda que haja esse paradoxo, se o produtor brasileiro não fosse tão competente, a situação poderia ser ainda pior, né? Sem dúvida nenhuma, que você vê ao longo dos anos o Brasil crescendo em produção e produtividade, significa que nós estamos fazendo mais produtividade na mesma área, mais produção na mesma área. Isso é importantíssimo. O Brasil tem ganhos extraordinários. Nos últimos 20 anos, o custo de alimentação em casa ou fora de casa, ele tem caído.
O fora de casa é complexo. Você pode almoçar por R$ 30 ou pode almoçar por R$ 2.000. Depende do restaurante que você escolhe. Mas a comida do dia a dia, ela não é uma comida cara e não tem tanto impacto no salário. Então, é importante que o Brasil continue crescendo, mas cresce através de algumas variáveis importantíssimas. Crescimento da pesquisa, da ciência, da tecnologia e muito suor do produtor. No Brasil predominam solos pobres, alto teor de alumínio, baixa produtividade, solos arenosos, e a gente só conseguiu chegar até aqui por esses fatores, né? Eu vou repetir: pesquisa, ciência, tecnologia e muito suor do nosso produtor. Você mencionou a logística e armazenagem. O produtor tem feito seu tema de casa, mas tem coisas que não estão na mão do produtor. Em que medida o governo pode contribuir nesse quesito, uma vez que é algo que não é de solução imediata para essa questão dos preços? Na verdade, nós temos que fazer logística com estruturação nas bases. E talvez eu diga para você assim: hoje nós temos um déficit de armazenagem no Brasil na ordem de 120 milhões de toneladas. Isso é mais de um terço da produção total do país. O que acontece com isso quando a gente não tem armazém? Nós temos que estar colhendo no campo, colocando em cima de um caminhão que se dirige às indústrias de processamento ou se dirige ao porto. Então, nós não podemos ter armazém em cima de carroceria de caminhão. Por outro lado, nós temos deficiência de logística, tanto de hidrovias, rodovias e ferrovias. O Brasil ainda é deficitário. Precisamos investir, o país precisa investir na sua infraestrutura. É aí que está o grande ganho. Porque se você armazena, você cria um pulmão para poder distribuir a mercadoria ao longo do tempo, ao longo de mais tempo. Porque nós não podemos estar colhendo, naquele momento nós temos pressão de frete, porque a demanda aumenta muito por caminhões, nós não temos trens suficientes, e ainda que tenha trem, nós precisamos do caminhão para levar até os trilhos, né? Então, é uma logística que precisa de investimento em infraestrutura. O governo faz o seu papel de indutor, mas quem faz mesmo, quem tem feito um volume muito grande de infraestrutura, é a iniciativa privada por concessão ou por qualquer outra coisa dentro do sistema que o país possa oferecer. Nós precisamos torcer para que o Brasil tenha sua infraestrutura de logística e de armazenagem. Aí sim, nós podemos dizer por quanto vai vender soja, o milho, etanol, tudo que o Brasil produz, as fibras que o Brasil produz através de algodão e outras plantas. Aí nós podemos sair da dependência dos preços internacionais. Maturri, diante dessa constatação da questão da popularidade, foram anunciadas algumas medidas. Como vocês da ABAG enxergam esses movimentos do governo federal? Eu acho que precisa um pouco mais de alinhamento, né, entre todos os ministros. É importante que o governo tenha alinhamento e tenha um planejamento. A questão de popularidade maior ou menor, isso vai variar, como tudo na vida varia. Ter mais ou menos popularidade, o governo cuida disso, tem sua área de comunicação para cuidar. Mas acontece que a área de comunicação muitas vezes reflete aquilo que está acontecendo, que pode ser algum desalinhamento entre as partes que nos governam. A ABAG integra esses grupos que estão dialogando? Quais são os passos que você acredita que precisam ser dados? A BAG é uma entidade absolutamente transversal, trata de todos os temas com os governos. A BAG tem 31 anos, passou por vários governos de todas as matizes ou ideologias, e o BAG continua cumprindo o seu grande papel de ser elo de ligação ou algodão entre cristais. Nós precisamos transitar, levar ao governo, levar a quem pode decidir nesse país as melhores propostas para a infraestrutura, para meio ambiente, tudo aquilo faz parte da agenda do dia a dia da BAG. E pontuar a importância do agro para a população em geral, né? Thaís, eu deveria dizer para você, para só fechar em um campo realmente estreito, mas ao mesmo tempo largo. No Brasil tem 160 milhões de hectares de pastagens.
90 milhões de hectares com algum nível de degradação. E você andando pelo país, você vai perceber isso. Em 2006, nós fundamos uma associação, que é a Associação Rede LPF, sempre junto com a BAG, junto com a Sociedade Rural Brasileira, junto com outras tantas entidades, para poder levar mais conhecimento ao campo. Essa associação se dedica a fazer integração lavoura, pecuária, floresta. Com isso, a gente consegue aumentar produção, produtividade, preservar as áreas com degradação, reconstituindo essas áreas e fazendo pastos da melhor qualidade, com produção de cereais integrada, para que a gente possa sequestrar carbono, porque um pasto ou uma pastagem com degradação, ele emite carbono, e o pasto bem formado sequestra carbono, além da renda que o produtor pode obter estando dentro do sistema integração lavoura, pecuária, floresta. Sempre em linha com a BAG. Eu sou diretor da BAG desde a sua fundação, 31 anos atrás. Então, nós trabalhamos juntos aqui. O conjunto onde nós estamos aqui com a sede na Avenida Paulista é o mesmo. A BAG e Rede e LPF, tudo junto, porque os propósitos são os mesmos. Tá certo, Francisco Maturro, diretor da BAG e presidente executivo da Rede LPF. Agradeço a participação e que o agro continue ajudando o brasileiro a comer mais e melhor. Esse é o nosso propósito, Thaís. Muito obrigado, obrigado pelo espaço para a gente poder colocar o Brasil verdadeiramente como ele é. A Granja na TV faz um intervalo, em instantes a gente volta. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação. A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa na Ubra. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. O Rio Grande do Sul está no ponto alto da visita das aves que migram do hemisfério norte em busca de alimento. O Parque Nacional da Lagoa do Peixe é um dos locais que mais recebe estes animais. Então a gente tem várias espécies nesse momento aqui, que vem basicamente a procura de alimentação, então um forrageio de alimentação. Basicamente esse é o propósito dessas espécies, por ser a unidade, oferecer esse banco de alimentos e contribuições para as espécies migratórias. Então é um momento assim que a gente está num período de grande quantidade de espécies do hemisfério norte aqui na nossa unidade de conservação. E claro, os visitantes não conhecem os limites do parque. A gente avista essas espécies em outras regiões, justamente isso, que nem eu citei, na região da Lagoa dos Patos, em algumas fazendas que tem áreas que propícias a recebê-las. Então a gente vê essas espécies basicamente por toda a região. Com as aves, no entanto, doenças também podem chegar, o que demanda cuidado dos criadores. É muito importante que o produtor, principalmente o avicultor, redobre todos os cuidados na sua granja, com uma principal atenção aos principais pontos onde poderiam ingressar aves de vida livre. Então, a gente sempre recomenda que o produtor revise os seus galpões, procurando possíveis frestas ou buracos em telas que possibilitariam entradas de pássaros e preencha, então, conserte essas telas para evitar o contato com a ave de vida livre. Porque a gente sabe que uma das principais formas de ingresso do vírus da influenza aviária em granjas comerciais é através do contato com aves silvestres. Então, a gente tem vivido esse momento que ocorre todos os anos, que é a migração das aves do hemisfério norte,
e isso acende um alerta. Nós estamos acompanhando os casos que têm voltado com força total no Canadá e nos Estados Unidos, acometendo granjas, e o Brasil até então conseguiu se manter livre da doença nos plantéis comerciais graças às medidas de biosseguridade. Mas é importante que o produtor não baixe a guarda e redobre essas medidas, principalmente nesse momento de maior atenção, maior risco. Além de evitar a entrada de aves silvestres na granja, o produtor precisa ficar atento também aos procedimentos diários, pois pessoas, objetos e veículos também podem carregar o vírus. Um cuidado especial em relação aos veículos que ingressam na sua unidade produtiva, fazendo sempre a desinfecção na entrada e na saída desses veículos, e também a troca de calçados das pessoas que trabalham na unidade produtiva. A gente sempre fala que granja não é local de visita, então que o produtor, o avicultor, permita somente a entrada das pessoas que trabalham ali na sua granja e que façam a troca do calçado. Então, que se tenha um calçado de uso exclusivo para dentro da granja. Qualquer pessoa que identificar aves com sintomas de problemas respiratórios ou neurológicos, ou mesmo a mortalidade anormal de aves, deve notificar o Serviço Veterinário da Secretaria da Agricultura. Essa notificação ela pode ser feita diretamente na Inspetoria Veterinária de cada município e o serviço fará esse atendimento, essa investigação. Então, a gente precisa detectar, a gente não tem como impedir a influenza na vida silvestre, mas a gente precisa evitar que ela ingresse em granjas e detectar o quanto antes se ela vier a ocorrer. Então, a gente precisa da colaboração de toda a população. Os cuidados servem para a influenza ou qualquer outra como a Newcastle. E é importante falar da doença de Newcastle porque ela causa os mesmos embargos, os mesmos impactos econômicos para a avicultura comercial e ela é causada por um vírus que normalmente está comum em pombos. Então, a gente tem presença de pombos por todo lugar, é comum que eles sejam atraídos por ração nas propriedades, então é fundamental que o produtor também preste muita atenção em relação aos silos, né, aos reservatórios de ração e aos reservatórios de água, então que eles estejam adequadamente fechados e vedados para que essas aves silvestres ou até mesmo pombos, aves de vida livre em geral, não tenham contato, porque isso também pode ser uma forma de entrada do vírus para dentro da granja. No primeiro bloco, nós conversamos com o Francisco Maturro sobre a alta nos preços dos alimentos. É um problema que a população vem sentindo no bolso. A nossa repórter Natália Sattler nos traz mais detalhes da situação. Do óleo de cozinha ao bom e velho café, companheiro de todos os dias. Mês passado, uma caixa de café Melita comprava por 16, 17 reais, agora já está 25, 30 reais uma caixa de 500 gramas. Subiu bastante, então está pesando bastante até o cafezinho do dia a dia. O café, efetivamente, nós tivemos um aumento muito forte. Por que a gente teve um aumento forte no café? O café teve problemas climáticos na produção no mundo todo. Tivemos no Brasil, que é um grande produtor, tivemos na Colômbia, tivemos na África, tivemos na Ásia. O café foi um produto que foi bastante prejudicado a sua produção por razões de clima. Aqui no Brasil mesmo, nós tivemos ao longo de 2024 uma seca muito severa no inverno e que pegou a primavera e depois nós tivemos queimadas. E tudo isso fez com que a oferta de café ela caísse no mundo inteiro. E aí os preços sobem. Mas acontece com o café algo comum. Quem faz supermercado todo dia sabe. Às vezes a gente vai lá no super e está lá o preço do tomate, que na semana passada estava X, não, ali está X mais Y, então o preço bem mais caro. E depois, passa uma semana, duas, o preço cai de novo. A mesma coisa vai acontecer com o café. O café está com um preço muito alto pela escassez de produto. Mas tão logo entre a próxima safra de café, nós já vamos ver os preços voltarem para a sua normalidade. Como a gente viu, como a gente vê toda hora com os hortifrutis, por exemplo, às vezes tem uma alta muito forte. Produtos que contêm sazonalidade ou quando tem algum problema de safra, é natural que tenha uma alta ou uma queda temporária acima do que a gente está acostumado.
Em janeiro, a prévia da inflação mostrou avanço de mais de 7% nos preços de alimentos e bebidas. Isso representa quase 5% acima da inflação geral. A carne está sempre na mira desses aumentos, mas em 2025 os valores dispararam. Cortes como acém, patinho e contrafilé estão quase 30% mais caros e não há previsão de queda. A gente sente o preço de tudo que eleva, até com o valor do salário mínimo que aumentou, mas as coisas já tinham aumentado. O preço da carne realmente está mais caro para nós aqui em Canoas, né, onde a gente mora. Mas a gente consome bastante frutas e verduras, né, que a gente está comprando agora. No mais, graças a Deus, a gente está conseguindo levar, sim. A laranja é uma das frutas que está mais salgada este ano. O preço do quilo subiu quase 50% nos últimos 12 meses. Além da inflação, as condições climáticas que afetaram a cultura explicam essa alta. A laranja, ela teve um aumento também. Outro produto que sofreu muito com a estiagem no centro do Brasil. Lembrando, enquanto nós estávamos aqui no sul com excesso de chuvas, a maior parte do país sofria por falta de chuvas. Então, algumas produções foram bastante prejudicadas. 2024 foi considerado o ano mais quente da história no Brasil. O clima extremo em diversas regiões do país causou perdas na produção agrícola. Aqui no sul, além da seca prolongada, as enchentes prejudicaram muitas culturas. Problemas que afetam quem produz e quem vende os alimentos. Nós trabalhamos em cima de margem. Se tu aumenta a margem de compra, ela é maior, o risco também é maior, entendeu? Então a preocupação é bem mais elevada. Está marcada para os dias 25, 26 e 27 de março a segunda edição da Fruit Attraction em São Paulo. A primeira edição aconteceu no ano passado e reuniu mais de 12 mil visitantes de 45 países. Segundo a organização, os negócios gerados superaram R$1 bilhão. Na manhã de hoje, aconteceu o lançamento da feira deste ano. Uma enorme expectativa da segunda edição da Fruit Attraction São Paulo, agora de 25 a 27 de março, repetindo e ampliando o sucesso que foi a primeira edição, com números fantásticos, tendência de uma feira, mais uma vez, muito boa, praticamente o dobro do tamanho de área de exposição, participação internacional na mesma linha do que foi a primeira edição. Tivemos visitantes de 45 países, expositores de mais de 17 países. Já temos expositores confirmados de mais de 18 países. Credenciamento abriu recentemente. Já temos manifestação de interesse de visitação de participantes de vários países, que reforça o caráter internacional do evento. Rodadas de negócios, tivemos 35 compradores aqui no ano passado, tendência a chegar perto de 50. Fruit Forum sendo desenhado, palestras, conteúdos, trazendo os temas mais relevantes do setor para serem discutidos durante a feira. Expectativa de público em torno de 15 a 18 mil pessoas, também ampliando o número de visitantes que tivemos no ano passado. Então, expectativas as mais positivas possíveis e pronto para sediar mais uma Fruit Attraction São Paulo. Contamos com a presença de todos. Maurício, venham. A Fruit Attraction também é uma oportunidade para que o pequeno produtor de frutas tenha acesso ao mercado internacional, aos compradores de fora, né? Mencionamos isso na coletiva aqui, né? Esse formato que nós tivemos na Fruit Attraction do ano de São Paulo, do primeiro ano dos governos dos estados pegarem áreas grandes e convidarem os produtores locais das suas regiões, dos seus estados, para que estejam presentes na feira, que isso proporciona dá uma oportunidade para eles que talvez sozinhos não teriam o fôlego, ou a questão financeira, ou a estrutura de ir para uma feira internacional sozinhos, ou comprar um stand numa feira mesmo que nacional para estar sozinhos. E esse formato deu muito certo, né? Através dos secretários de Agricultura, que coordena a participação do Estado, convoca os pequenos produtores, e com esse caráter de visitação internacional que a feira tem, dá o contato direto do pequeno produtor do interior de algum estado do Brasil ter acesso a importadores internacionais, compradores internacionais, pessoas de logística, dos mais variados setores da cadeia, mas que dá visibilidade para a fruta brasileira e para o produtor brasileiro. Para a gente fazer uma síntese, a Fruit Attraction ela faz aí esse arranque para a segunda edição para se consolidar como uma plataforma comercial para a fruticultura brasileira em nível global, né? Total. E posicionando a Fruit Attraction São Paulo como o evento mais relevante do setor frutícola no Hemisfério Sul. Estamos caminhando para isso, trabalhando para isso e os números indicam que vamos chegar lá. Uma comitiva brasileira esteve ao longo da semana em missão oficial à Europa, liderada pela Frente Parlamentar da Agropecuária.
O grupo, que também contou com representantes da CNA, esteve na sede da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, além de ter ido no Parlamento Europeu e outros encontros com adidos agrícolas. A diretora de Relações Internacionais da CNA, Suemi Mori, nos traz um relato de lá. A CNA encerra hoje, aqui no Parlamento Europeu, uma agenda de 2 dias em Bruxelas. Junto com representantes da Frente Parlamentar da Agricultura, nós tivemos uma série de reuniões para apresentar a agricultura brasileira, a sustentabilidade da agricultura, conversar sobre preocupações e desafios, como, por exemplo, a implementação da legislação anti-desmatamento, a INDIAR, falar um pouco também sobre os próximos passos do acordo que foi fechado entre o Mercosul e a União Europeia no final do ano. Então, nós tivemos reuniões, também um representante do setor rural europeu, que também tem as suas preocupações com relação a essas exigências que vêm sendo colocadas cada vez mais pela União Europeia. Então, a gente foi recebido aqui por membros do Parlamento Europeu mesmo, o eurodeputado que cuida da relação entre a União Europeia e Brasil. Também falamos com a diretoria responsável na área de meio ambiente da legislação de desmatamento, especificamente, com o responsável pelo comércio internacional dentro do encanamento. E a partir de agora, a gente encerrando aqui, a ideia é voltar para o Brasil e dar sequência nessas discussões, ver de que forma a gente pode apoiar cada vez mais o setor agropecuário brasileiro para enfrentar esses desafios e o que vem pela frente também, por exemplo, se falando de acordo. Daqui a gente parte amanhã para Paris, onde também nós vamos ter reuniões sobre a relação bilateral no âmbito do setor agropecuário com a França e também na OCDE. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para você. A gente se encontra na segunda. Até lá!